Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa com o autor. Hoje estamos com o Sr. Edson Barbosa, que é o autor da nova obra lançada pela editora Unimonte e dentro de uma proposta que nós lançamos agora. A nova proposta trata-se de uma nova coleção, a coleção Memórias, que interessa divulgar narrativas de memorialistas e autores da nossa região, e essas obras obviamente têm um elo na questão científica, no sentido que elas poderão fornecer dados importantes para os trabalhos académicos. A obra que nós apresentamos hoje, Enquanto a Imagem Não Sai do Ar, é exatamente uma obra que retrata o histórico de como a televisão chegou à nossa cidade, de como ela aqui foi se perpetuando até se tornar definitiva. Uma viagem no tempo, uma viagem encantadora, com histórias fantásticas que o nosso autor hoje vai nos explicar um pouquinho mais e vai conversar um pouquinho mais. Antes de mais, cumpre apresentar o nosso autor, o Sr. Edson Barbosa. Edson Barbosa é natural de Montes Claros, ele é técnico em eletrónica e telecomunicações e em 1964, ano do golpe militar, instala na cidade a primeira oficina credenciada pela General Elétrica, na altura para cuidar das cerca de 100 televisões que existiam na cidade. 100 primeiros televisores chegaram, né? O sinal de televisão ele já chegava a Montes Claros, mas embora de uma forma muito precária. Em 1971, ele é responsável então pela parte técnica que proporcionou a chegada definitiva do sinal de TV da Rede Globo. Chegava à cidade então um sinal de televisão que se manteria até hoje. Em 1981 montou também a primeira rádio FM da cidade e tem toda uma vasta experiência em telecomunicações. Como explicámos, é um livro que fala sobre a chegada das primeiras imagens de TV Montes Claros, uma viagem no tempo aos já longínquos anos 60, né, que vem até hoje, mas uma história recheada de casos que escapam para nós, que a gente nem imagina, né, como vamos ver. Mas antes de entrarmos nas histórias propriamente ditas, fala-nos um pouco, porque considera esse livro, esse registro aqui tão importante. Sim. Bom dia a todos. Eu iniciei a minha atividade profissional de rádio e televisão na aurora dos anos 60. E nessa época eu comecei a participar dos primeiros testes, primeiras tentativas de trazer imagem para Montes Claros. Imagem de televisão, Montes Claros até então não possui imagem. Durante esse período, eu acompanhei todos os acontecimentos, todas essas tentativas, e como sempre, eu com uma câmera na mão, sem nenhuma ideia na cabeça para não plagiar o Glauber, eu registrava todos os acontecimentos e escrevia, registrava tudo. Isso durante os anos 60 e 70 e terminando até 80, durante esses 30 anos, eu tive o cuidado de ir escrevendo, registrando todos os acontecimentos que marcaram a tentativa e a conquista de trazer imagem de televisão para Montes Claros. Eu não tinha nenhuma intenção de publicar o livro, como eu disse, tinha apenas uma câmera, mas não tinha uma ideia na cabeça. E fui registrando tudo isso e chegou uma certa época em que eu pensei, eu escrevia para mim. Eu podia transformar todos esses registros em um livro. Porque a história da captação da TV Montes Claros é cheia de acontecimentos inéditos, sabe? Eu chego a classificar como epopeia. E eu, como única testemunha ocular, e por que não, protagonista direto, porque eu vivenciei tudo, participei de tudo, resolvi deixar esse registro transformado em livros. E essa foi a ideia de deixar registrada para... Eu sinto que sou um dos últimos sobreviventes dessa história toda e eu quero deixar esse registro. Naquela época, conversávamos sobre isso, o sinal chegava de uma forma muito precária, o sinal ainda da TV Tupi, como falou. Mas mesmo assim ela conseguia chegar aqui. Uns dias melhores, outros dias piores, uns dias dava para assistir, outros dias não dava. Com essas 100 televisões que o senhor tinha que dobrar para
manter funcionando. Fala-nos alguma dessas histórias, antes de entrar ainda na fase da Rede Globo, mas de como é que era. Falávamos também da questão em 1969 da chegada do homem à Lua, não é? Que foi que parou o mundo e que por acaso aqui também naquele dia a rede colaborou e as pessoas conseguiram assistir. Sim, os primeiros sinais de televisão foram descobertos aqui nas redondezas de Montes Claros, na região ali de Francisco Sá, a gente chamava Serra do Catuni, e mais frequentemente aqui na Serra do Pentáurea. A gente chama ali naquele planalto do Pentáurea, ali, por incrível, por estranho que pareça, inexplicavelmente chegavam sinais da TV Itacolomi. Lembrando que essa emissora, na época, ela possuía suas antenas no edifício Acaiaca, lá na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. E era um fenômeno esse sinal da TV Itacolomi chegar em Pentáurea. Mas chegava em péssima qualidade, era aquele que a gente chama de fade, né, que era o sinal tinha fugas, era flutuante. Mas como a população não conhecia a TV, qualquer coisa que aparecia ali era uma festa. Então eles levavam para lá grupo gerador de energia elétrica, levavam aqueles televisores grandes, aqueles trombolhos, né, montavam aquela parafernália toda ali naquela colina da serra. E à tarde, que a TV entrava no ar, no final da tarde, eles faziam uma festa lá até à noite, aquela imagem suportando aquelas fugas depois do dia para ir. Era interessante, mas surgiu a ideia de que aquele sinal poderia ser transmitido para Montes Claros, apesar de que eles não sabiam por que aquele sinal chegava ali. Sinais de televisão propagam em linha reta, de uma linha do horizonte a outra, e por que aquele sinal chegava, mas acreditavam que de alguma forma poderiam montar uma torre, botar equipamentos reforçadores, alguma coisa, e com isso jogar sinal em Montes Claros. E fizeram. Tanto que em 11 de setembro, coincidentemente aquela mesma data da tragédia nos Estados Unidos, mas embora esse acontecimento foi em 64, a torre foi ligada, repetidor, e Montes Claros passou a receber os primeiros sinais da TV Itacolomi, filiada da Tupi. Eram sinais frágeis. Montes Claros já tinham 100 televisores da marca de General Electric, eu até fui fazer um estágio para dar assistência a esses televisores. E foi uma luta, porque além da imagem frágil, ruim, ela fugia, saía do ar. E o sistema em si, mantido por grupos geradores, um desastre, né? Ele parava o grupo gerador no meio de uma novela, no meio de um programa qualquer. Então, era um sofrimento. Esse período durou de 64 até 70, que é o período que a gente considera assim, muito precário. Nem podemos considerar que Montes Claros tinha televisão de verdade, porque às vezes passava semanas sem sinal. Na década de 60, a cidade vive um tempo que a gente pode chamar romântico, né? As matinés nas boates, o cinema, que as pessoas se juntavam, era um acontecimento quase social, as pessoas iam no cinema, e a televisão marca uma nova chegada, né? Sim. Como é que foi essa transição? Vamos falar um pouquinho da história que foi trazer a Rede Globo até aqui, mas como é que era essa relação? Até que ponto a televisão também, de certa maneira, pode ter influenciado a se perder esse momento romântico? Sim. No período dos anos 60, até que não influenciou muito. A grande influência era aqueles desfiles do Nicolau Neto, do Miss Brasil, que era realizada e patrocinada pela Tupi na época, né? Havia um grande interesse, mas não teve grande influência na cultura Montes Claros, que a televisão ficava mais fora do ar do que no ar, né? Era difícil acompanhar um evento, um acontecimento. Mas na época também era uma época que o cinema estava no auge, né? Tinha as grandes produções, O Vento Levou, tem aquelas produções, os filmes clássicos, né? De Pasolini, Fellini, Antonioni, né? Tinha grandes produções mesmo. E o cinema ainda estava no auge, formavam grandes filas, né? Então a televisão ainda não havia assim convencido a população. O que transformou os modos e os costumes de Montes Claros, que transformou a sociedade de Montes Claros, foi a partir de 71, com a chegada da Rede Globo de televisão. É um canal gerado em Belo Horizonte, recém-nascida TV Globo de Belo Horizonte, que antigamente era
chamava TV Belo Horizonte, né? Passou a pertencer à Globo e encontrei esse sinal lá no alto da serra, nas regiões de Gouveia para Diamantina, e fizemos um link. Foi um sinal estável, de boa qualidade, constante, quer dizer, constante dentro das suas condições, né? Havia interrupções, é lógico. Foi um link provisório que mais tarde seria melhorado. Mas a partir de então, o Montes Claros pôde contar com esse sinal de televisão com constância, dia e noite. E aí, as grandes produções da Globo, né, que era uma novidade, Montes Claros não conhecia esse canal de TV, né, tinha a velha Tupi. E isso mudou os hábitos, os costumes. Eu notei que os comentários nas festas já eram sobre as novelas, né, as grandes produções da Globo, que ela realmente sempre foi poderosa nessa parte, né, o jornalismo. Então passou a ser assunto, o que antes era assunto dos cinemas, que acontecia nas salas de cinema, passou a ser da televisão. Então, achámos o sinal lá para os lados de Diamantina e trouxemos ele para Montes Claros. Como é que foi essa epopeia de conseguir trazer aquele sinal para cá? Olha só, eu havia acompanhado as diversas tentativas, né? Primeiro foi o Albano Grassi, italiano, nos anos 60, ele desistiu. Depois veio uma equipe, na época Toninho Rebelo, nos anos 70, tentou trazer a TV Vila Rica via link, né? Que começava lá no Cerro, passava pelo Cerro do Bota, no município de Juramento. Esse link em 70 ainda conseguiu transmitir a Copa 70 no México. Foi uma euforia, um milagre lá que os japoneses, não eram bem japoneses, eram os Niseis, né, quer dizer, eram paulistas, mas família japonesa, parecia ter um bom conhecimento, mas fizeram uma coisa provisória que durou só durante a Copa e acabou, nos anos 70. Aí, a partir de 71, com base na experiência deles, dos fracassos do Antônio Grassi, dos japoneses, Kunihiro Kasawara, com base nos fracassos de Antônio Solis Gamarra, que era um engenheiro boliviano, eu fui juntando tudo aquilo. Na verdade, aquilo para mim foi um aprendizado, porque eu peguei todas as suas experiências, seus fracassos, e juntei e consegui chegar dentro do projeto que eu queria. Falei, vou trazer a imagem de Belo Horizonte, vou num local onde o sinal é perfeito, estável, limpo, e vou transmiti-lo de horizonte a horizonte, que é a forma correta, que chama link, sabe? Nunca ultrapassar a distância de 80 a 100 quilômetros em linha reta. Bem, aceitei esse desafio. A prefeitura, na época, me ofereceu todos os recursos, equipamentos e tudo, e eu abracei essa causa com a cara e a coragem e consegui chegar, através de 4 repetidoras, chegar a Montes Claros com a imagem da geradora de Belo Horizonte. Foi uma grande vitória. Só que eu tive que carregar isso nas costas, porque o sistema era improvisado, com grupos geradores, torres, barracas no alto das serras. Tudo isso eu explico no livro, sabe? É uma epopeia que fascinante. Tinha que levar o combustível para os geradores nas mulas, em cavalos, né? Os carros não chegavam. Sim. A gente tinha que, muitas vezes, as estradas de acesso às torres eram precárias, né? E a gente não conseguia chegar com o veículo, mesmo com tração, aí a gente transportava no lombo de animais combustível e alimento para aqueles malucos, que os vigias ficavam lá na torre cuidando dos motores, né? E teve muitas caminhadas a cavalo, a pé, no meio da chuva, transportando mochila com peças de reposição. Uma epopeia. Para terminar, deixo uma última pergunta. Esse livro pode ser considerado uma ferramenta de apoio a pesquisadores que queiram estudar, quer aquele tempo, quer a própria evolução tecnológica no âmbito das telecomunicações? Sim, com certeza, né? Porque eu, além de narrar todo esse histórico, esses acontecimentos, eu deixo transparecer informações técnicas, né? Que para quem estuda eletrônica, para quem tem interesse nos meios de comunicação, na área técnica, né? Não estou falando em programação, mas na área técnica, tem informações importantes.
vão observar nas páginas dele que certos momentos que eu faço os comentários que são observações importantes para quem hoje está entrando no campo das telecomunicações, principalmente as radiofrequências. Porque desde criança, quando eu montei meu rádio aos 16 anos, meu primeiro rádio, um televisor aos 18, que nem tinha televisão, um rádio e TV, eu era fascinado com essa coisa de radiofrequências, né? Como transportar os sinais de imagem no espaço e sons, né? E hoje, era digital, né? Mas você tem que pegar lá do início, como era feito isso em um processo analógico, como acontecia, qual era a influência da natureza sobre isso, né? Os fenômenos físicos que influenciavam essa transmissão. Por que sinais chegavam assim, por que falhava ali? Tem isso, está explicado no livro, sabe? Não só se encontra essa informação técnica, como para o leigo também, que não interessa, ele vai perceber que ali é uma grande aventura, como eram malucos caçadores de imagens. Fred Barbosa, muito obrigado pela sua contribuição, por essa entrevista. E nós ficamos por aqui em mais uma conversa de um livro delicioso que com certeza vai gostar bastante. Muito obrigado e até a próxima, que será em breve.